Vamos falar de maconha? E se não parece, essa discussão tem tudo a ver com o momento da política nacional. Mas para chegar nesse ponto, é bom a gente começar com Marcelo Freixo, deputado federal, candidato ao governo do Rio pelo PSB, com apoio de Lula. Esse é um trecho do Balanço Geral Rio, apresentado por Tino Júnior na TV Record. Eu queria saber o seu posicionamento sobre a legalização das drogas, né? Você já falou um pouco sobre isso, eu queria que você falasse para a população do Rio de Janeiro o que você pensa sobre legalização das drogas e sobre a redução da maioridade penal. Tino, eu sou contra qualquer coisa que venha dividir a sociedade brasileira hoje. Qualquer coisa que venha dividir a sociedade brasileira hoje, eu sou contra. Freixo foi pesadamente criticado por gente que o apoia. Em geral, argumentam que há cinismo na mudança de posição, que ele realmente não acredita nisso, que o discurso é eleitoreiro. Esses críticos estão errados, Freixo está certo. Mas vamos complicar um pouco a conversa? Gustavo Petro, novo presidente da Colômbia, primeiro presidente de esquerda eleito na Colômbia, agora na semana passada. Si queremos que los alcaldes que están allá en la zona de los Andes, de donde se produce marihuana, Corinto, Miranda, etcétera, hagan el diálogo regional, hablemos. ¿Qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa, y vemos a ver si se exporta eso y nos ganamos unos dólares. Porque en media parte de la humanidad es legal. ¿Qué? ¿Va a ser la multinacional canadiense la que se quede con los dólares y haga las plantaciones de cannabis, o van a ser los campesinos de cannabis del Cauca? Porque no pueden. ¿Qué? Y entonces, si vamos a legalizar el cannabis, ¿vamos a mantener toda esa gente presa en las cárceles hacinadas? ¿O llegó un momento de soltar mucha gente de las cárceles simplemente porque se les criminalizó por algo que en buena parte de los Estados Unidos es legal? Outro universo, né? A Colômbia está onde a maior parte das democracias do mundo estão, legalizando maconha. Gente, na boa, de toda a discussão a respeito de drogas, nenhuma é mais completamente sem sentido do que a de fazer maconha ilegal. Porque, vejam, cigarro é legal, álcool é legal. Maconha não faz mais mal do que cigarro, causa menos dependência do que cigarro e álcool e não deixa particularmente mais doido do que álcool. E convenhamos, é uma planta, né? Com trocentos usos medicinais, ritualísticos e, claro, para tirar a mente desse plano. Exatamente como a gente faz com vinho, cerveja ou cachaça. A demagogia dos conservadores fez com que durante os 100 anos da nossa história essa planta fosse tratada como uma droga pesada. Como se proibir uma planta fosse algo factível. Vai fazer o quê? Levar à extinção? Uma planta que faz parte da cultura humana há pelo menos 3.000 anos. Mas essa é uma discussão para depois. O mundo está legalizando maconha. Na Califórnia, você compra um baseado pelo efeito que deseja. Se quer relaxar, se quer ativar a criatividade. Aí acende e vai fumar no parque enquanto o policial passa. É um negócio legítimo. Aí vem o Marcelo Freixo e diz que agora é contra a legalização. Só que não foi isso que Freixo disse, e na sua resposta existe uma pista sobre como políticos devem se comportar no momento. Por quê? Porque a democracia está em jogo. Depois da vinheta. Aliás, temos novidades aqui no Ponto de Partida que começam pela vinheta e não param nela. Então, marca o sininho, assina o canal e fica até o último minuto. Eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Agosto está chegando ao fim. E com ele acaba também a incrível oportunidade de aproveitar a nossa promoção especial para as eleições de 2022. Mas não se preocupe, porque ainda dá tempo. Assine o nosso plano anual e ganhe o seu convite premium de 3 meses para presentear outro eleitor. Se você já é premium, é só utilizar o convite utilizando o link da newsletter. Não fica fora dessa, apoie a democracia e o jornalismo do meio. E esse aqui... Esse é o Ponto de Partida. A resposta de Freixo ela é clara. Tino, sou contra qualquer
coisa que possa dividir a sociedade brasileira hoje. Aí reitera, qualquer coisa que possa dividir a sociedade brasileira, sou contra. Vejam, ele não disse que mudou de ideia. O que disse foi algo distinto, que a prioridade é outra. É não dividir a sociedade brasileira. Essa eleição é diferente, como a de 2018 já era. Um dos candidatos ao presidente da República divide a sociedade brasileira. Governa para os seus. Reparem que quando o Bolsonaro fala de povo, ele está falando sempre daqueles que concordam com a sua pauta, que é uma pauta reacionária. É engraçado que Bolsonaro tenha encomendado agora, para o 7 de setembro, o coração de Dom Pedro I, porque, de certa forma, democracia na cabeça dele é uma coisa imperial. Ele fala do sistema que não deixa trabalhar, como se de 4 em 4 anos elegêssemos um imperador absolutista, coisa, aliás, que nem Dom Pedro foi. Absolutista eram os avós dele. Na sua geração, a coisa já estava acabando. Como se o presidente não tivesse de lidar com uma Constituição interpretada pelo Supremo e leis aprovadas pelo Congresso. O presidente não manda, o presidente executa o que a lei e a Constituição mandam. Bolsonaro quer dividir a sociedade. Todo discurso que cai na armadilha de aceitar que há uma divisão do povo brasileiro erra por aceitar as regras que ele está impondo. Então, a oposição democrática, não só Lula, também Ciro e Simone, o papel que cabe é um de tratar todos os brasileiros como um só povo, no qual, claro, há diferenças de opinião. Gente, essa eleição trata da arte do possível. A maioria dos não bolsonaristas entende isso, mas constrói o argumento de formas diferentes. Lulistas se queixam de que trabalhistas e liberais, e até conservadores, democratas, aqueles que não se convenceram de que é melhor votar em Lula desde o primeiro turno. Não vamos dividir a sociedade, eles parecem dizer. Vamos logo de Lula. Não lulistas democráticos dizem que Lula não pode ser só o candidato do PT. Ele precisa construir uma pauta que englobe os interesses de nacos maiores da sociedade, e isso inclui liberais e conservadores. Não vamos dividir a sociedade, vamos ampliar o governo. Os dois argumentos são compatíveis, é só que tem custo. Um discurso mais socialmente conservador não vai seduzir eleitores de esquerda ou liberais, mas pode seduzir mulheres evangélicas e assim construir base para uma eleição no primeiro turno que seria muito mais difícil de questionar. Porque no fim das contas, é isso. Para alargar a base eleitoral e ter mais de metade dos votos, o discurso do candidato tem de ser atraente o suficiente para mais de metade dos eleitores. Democracias, elas funcionam assim. Mas e aí? Todas as pautas socialmente progressistas, como é que elas ficam? Ficam pelo meio do caminho, abandonadas porque caímos reféns da extrema-direita? Porque não é só maconha, né? É a luta contra o racismo, contra a homofobia, contra a misoginia. É a ampliação de espaços e oportunidades no Brasil para minorias ou para maiorias que foram minorizadas. A meta para o próximo governo tem de ser a de reinstituir a democracia de forma mais sólida. Isso inclui fortalecer as instituições de controle. A gente precisa de um país que puna de forma equivalente quem é pobre e quem é rico. Quem tem poder e quem não tem. Uma justiça que funcione igual para todos. A gente vai precisar melhorar muito a qualidade do ensino que a rede pública oferece. E isso não vai ser possível sem estimular quem é bom professor, quem é bom diretor. E poder tirar quem não é. Precisamos de uma política de segurança que investigue e que mate apenas muito raramente. É tão básico o que precisamos e tão inacreditavelmente difícil. A esquerda mais intransigente não quer nem ouvir falar de mexer em professor que não funciona. A direita mais preconceituosa acha que polícia tem mesmo de matar. É inacreditavelmente difícil mover esses dois grupos, mas olha, a mulher evangélica pensa nos filhos dela e ela precisa das duas coisas. De uma polícia que não mate e de professores capazes de conquistar os seus alunos. O Brasil precisa das duas coisas. Reinstituir democracia quer dizer também outra coisa, quer dizer que precisamos convencer. Como a gente chega para a mulher evangélica e convence ela, ao menos algumas delas, de que a legalização da maconha tem impacto direto na diminuição da violência e criminalidade urbana?
Como construímos um discurso que permita aceitar seu filho quando ele se percebe gay? Sabe, a gente abriu mão disso. Cada vez menos construímos argumentos pensando em quem temos de convencer e cada vez mais reiteramos argumentos para fazer sucesso com quem já concorda com as nossas posições. Isso trava a democracia. Sentir-se moralmente superior a quem não pensa como você deixa qualquer um mais arrogante, mais intratável, menos ouvido por quem não faz parte da trupe. Política em democracia é a arte de convencer, não é a arte de dividir. Essa campanha não é pela maconha, o Freixo está certo. É para garantir as regras do jogo que nos permitam falar sobre a legalização da maconha daqui a 1 ou 2 anos. Aí é preciso convencer, argumentar, conversar. O trabalho é difícil, sabe? Conversar na boa com quem discorda. Agora, domingo, saiu a última pesquisa nacional da NBC nos Estados Unidos. 57% dos americanos acham que Donald Trump deve continuar sendo investigado. E o jogo está empatado entre quem prefere controle democrata ou republicano do Congresso. Isso é raríssimo. Nas eleições de meio de mandato, como a desse ano, 1/3 das cadeiras do Senado e todas as cadeiras da Câmara dos Deputados são renovadas. A praxe é de que o partido do presidente perca essas eleições. Acostumados com sua política e desejando equilíbrio nas disputas de poder, os americanos costumam preferir um Congresso de oposição à presidência. Nunca as pesquisas se mostram tão apertadas nesse momento e, pela primeira vez em muito tempo, existe a possibilidade de os democratas saírem com maioria nas 2 casas, tendo o controle da Casa Branca. Por quê? Por causa do aborto. A maioria dos americanos é favorável a que o aborto seja legal. Consideram que a direita foi longe demais na sua tática de forçar a barra na composição da Suprema Corte, a ponto de arrancar um direito que existia faz, meio século. Aqui no Brasil a gente não tem esse direito, mas para a maioria dos americanos vivos, ele existe desde sempre. O Partido Republicano se enfraqueceu por causa de Donald Trump, mas ainda assim o jogo não está ganho. Tem trabalho político a ser feito. É preciso uma democracia que funcione para as pessoas de forma que elas queiram a democracia. Isso pode acontecer no Brasil também, mas vai exigir um jogo de tolerância, compreensão, conversa. Vai exigir um governo de união nacional. Lula, que deve vencer, tem o talento político necessário para promover um governo que cuide de restabelecer a democracia brasileira para todos os brasileiros. Resta saber se é esse seu plano e se seus apoiadores mais apaixonados vão compreender isso. E não, o ponto de partida não acabou. A partir de hoje, seguindo o exemplo da minha vizinha aqui, Marilis Pereira Jorge, vou sempre responder a pelo menos um dos comentários que vocês deixam por aqui. O de hoje é o que o Durval Souza publicou no último ponto de partida. Uma queixa, aliás, muito comum a muita gente ali nos comentários sobre a minha descrição, a descrição que eu fiz do Partido Republicano Paulista, entre aspas. Sua opinião é tão enviesada que às vezes até achei os oligarcas do café com leite bonzinhos. Durval, uma vez um professor de história da USP, depois de ter lido um dos meus livros, ele me deu uma aula da qual nunca vou esquecer. Ele se queixou de eu tratar a Primeira República com muita frequência por República Velha. Aí se virou para mim e falou o seguinte: vem cá, você sabe por que a gente chama ela de República Velha? Quem que batizou de República Velha? Eu, não sei. Aí contou, foi o Estado Novo que deu esse nome. Porque, claro, eles queriam dizer que eles eram novo. E aquilo eram os velhos. Então, esse período ditatorial do Vargas do Estado Novo, e eu sempre insisto nisso, porque a gente tem uma visão glamorizada, muita gente tem uma visão glamorizada de Getúlio Vargas. Olha, a ditadura do Estado Novo foi muito barra pesada. Tortura comendo solto, prisioneiros políticos, gente exilada. Não foi uma ditadura diferente da ditadura militar nesse sentido. Mas era uma ditadura que fazia muito bem propaganda a respeito de si própria.
E uma das propagandas que ele faziam era isso: olha, nós substituímos a República Velha. Tá? Então, muito do que a gente estuda na história do Brasil, quando a gente estuda a Primeira República, sempre vem com essa carga de é velho, é oligárquico, é isso e aquilo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é oligárquico. Era uma república oligárquica. Mas, veja, as democracias do mundo, nas primeiras 2 décadas do século XX, nas décadas finais do século XIX, as democracias que existiam no mundo eram todas oligárquicas. Nenhuma delas tinha um colégio eleitoral universal, o sufrágio universal, né? Essa coisa de que todo mundo com mais de 16, 18, 21 anos pode votar. Isso não era verdade para nenhuma democracia do mundo. Isso não existia, eram todas oligárquicas. Então, esperar que a Primeira República Brasileira fosse uma democracia no sentido moderno do termo é ser anacrônico. É esperar algo que não existia no tempo. O problema não é brasileiro, o problema não existia no tempo. Então, sim, eram oligarcas porque era o que havia. Era assim o tempo. Agora, nesse ambiente, existem grupos que são progressistas no sentido de que compreendem que existe a necessidade de transformar a sociedade e desejam transformar a sociedade. E existem grupos que são, de alguma forma, conservadores, não querem mudar a sociedade. O meu time pessoal na República Velha é o time que sempre perdeu, tá? Que é o time do Rui Barbosa, que, aliás, foi um ministro da Fazenda terrivelmente ruim. Mas fora o período em que ele cuidou da economia do Brasil, que foi um período curtinho no governo de Deodoro da Fonseca, que foi um desastre, era um cara brilhante e que claramente queria ampliar muito o número de brasileiros com acesso ao voto. Era um cara que via um risco imenso na presença dos militares na política. Ele previu uma quantidade de coisas incríveis. Ele percebia onde estavam os vícios nocivos sendo criados. Mas o velho Rui, é um cara que sempre perdeu quando concorreu. Ele nunca foi muito popular. Esquerda mesmo, o que a gente hoje chama de esquerda, não existia. Você tinha, no máximo, alguns anarquistas, eram poucos, concentrados no chão de fábrica de São Paulo, que organizaram greves muito importantes, são responsáveis pelo início da sindicalização no Brasil, conquistas relevantes, mas era pouquinha gente, tá? Não era muito. E comunista é uma coisa que só começa a aparecer mesmo na segunda metade da década de 1920, indo para a década de 30. Social-democrata, imagina, não existe nada disso. Então a esquerda tradicional que pinta é uma esquerda radical, né? Ou comunistas ou anarquistas, você não tem uma centro-esquerda. Então é nesse ambiente que nós estamos, na Primeira República. E aí existiam 2 grupos dominantes, os positivistas e a turma do café com leite, né? Os paulistas e os mineiros, mais os paulistas do que os mineiros. E eles eram mais abertos, eles tinham maior percepção do mundo e eles defendiam uma democracia nos moldes europeus e no molde americano. Isso não é a mesma coisa que defender uma democracia da maneira como nós chamamos de democracia hoje. Mas eles tinham uma recusa a topar a ideia de uma ditadura, de um governo autoritário que não seguisse as regras do jogo, que não seguisse as leis, que não seguisse a Constituição. Eles eram legalistas. Quando você compara com outro grupo, os positivistas e os militares, o que você percebe é uma coisa diferente. O que você percebe é uma visão mais autoritária ainda de o que essa república deveria ser.
Então, nesse sentido, e é nesse sentido, no de não sermos anacrônicos, o de não olharmos para o passado com os olhos do presente, que a mim parece que tinha claramente um lado que era melhor do que o outro. Eram oligarcas? Claro que eram. O tempo era oligárquico.